E aí, pessoal, começando mais uma segunda Gestáltica aqui. E hoje a gente vai trabalhar o livro de PHG, Gestalt Terapia, o clássico. E a gente está agora no subtópico 6, emoções, na página 212, para quem quiser acompanhar, beleza? Vamos lá. Subtópico 6, emoções. Para ilustrar a transição das excitações e estímulos do pré-contato para a formação de figura criativa do processo de contato, vamos considerar as emoções. Uma emoção é a awareness integrativa de uma relação entre o organismo e o ambiente. É a figura de primeiro plano de combinações diferentes de propriocepções e percepções. Como tal, é uma função do campo. Na psicoterapia, isso pode ser demonstrado experimentalmente, por meio da concentração e de exercícios musculares. É possível mobilizar combinações específicas de comportamento corporal, e essas estimulam um tipo de excitamento desassossegado. Por exemplo, retesar e soltar o maxilar, cerrar os punhos, começar a ofegar e assim por diante, e o sentimento de uma raiva frustrado. Mas se acrescentar a essa propriocepção a awareness ambiental, seja a fantasia, seja a percepção de alguma coisa ou alguma pessoa com a qual podemos nos zangar, a emoção se desencadeará imediatamente com plena força e clareza. De modo inverso, numa situação emocional, a emoção não é sentida até que aceitemos o comportamento corporal correspondente. É quando cerramos o punho que começamos a sentir raiva. Desse modo, a teoria de James Lange das emoções, de que a emoção é uma condição do corpo que é, ao fugirmos, que ficamos com medo, é parcialmente verdadeira. O que devemos acrescentar a ela é que a condição corporal também é uma orientação relevante e uma manipulação potencial do ambiente, isto é, não é correr, mas fugir de alguma coisa que causa medo. Correr em si, né? A gente pode pensar até na academia, você vai usar esteira, você está ali correndo, não necessariamente isso vai propiciar em você essa emoção, né, de medo. Então, você está correndo de algo, né, que te ameaça, você está se sentindo ameaçado e você corre de acordo com isso, né, com esse estímulo, isso propicia que você sinta esse medo, né. E aqui ele falou sobre emoções também, e considero até aquele vídeo, né, que Peus está fazendo o atendimento com a Glória, que ele muitas vezes pede para ela exagerar o movimento, né, que às vezes ela faz alguns movimentos com as mãos e ele pede para repeti-lo. Quando eles falam sobre você perceber o movimento do seu corpo enquanto você traz algumas questões, esse é um ponto importante, né? E isso é uma técnica, um experimento que também é utilizado na Gestalt terapia, que é a exageração, né? Então você traz consciência para aquela pessoa do que ela faz com o próprio corpo quando traz determinadas informações. E isso vai sendo trabalhado ao longo das sessões. Se pensarmos no funcionamento de um organismo no seu ambiente, a necessidade de tais combinações integrativas torna-se evidente. O animal tem de conhecer imediata e fielmente quais são as relações do campo, e tem de ser impelido pelo conhecimento. As emoções são o tipo de conhecimento motivador que permite ao animal experienciar o ambiente como sendo seu, crescer, proteger-se e assim por diante. Por exemplo, a saudade é a intensificação do apetite confrontado com um objeto distante.
para superar a distância ou outros obstáculos. O luto é a tensão da perda ou a falta de aceitação da ausência do objeto no campo, para nos retrairmos e nos recuperarmos. A raiva é a destruição de obstáculos ao apetite. O despeito é um ataque contra um inimigo inevitável e esmagador para não capitularmos inteiramente. A compaixão é a evitação ou a anulação de nossa própria perda por meio do ato de ajudar o outro e etc. Na sequência de fundos e figuras, as emoções assumem o comando da força motivadora, dos anseios e dos apetites. Mas a motivação, que ficou definida por sua referência objetiva, é por isso mais intensa. No entanto, as emoções, por sua vez, exceto em ajustamentos muito simples, desistem de sua força motivacional em prol dos sentimentos ainda mais intensos e mais definidos. As virtudes e vícios postos em prática, por exemplo, a coragem, a teimosia, a determinação e etc., que impelem orientações e manipulações mais complicadas, particularmente quando são deliberadas. Nessa transição, mais uma vez, podemos observar que nos nutrimos tanto de uma parte maior de um organismo, as virtudes e os vícios são hábitos, quanto de uma parte maior do ambiente. Um ponto também que eu acho que ele não chegou a trazer aqui como exemplo, né? Você falou da coragem, da teimosia, da determinação, até que teimosia tem muito a ver com isso também, que é a ideia do orgulho, né? E que muitas vezes, quando você está imerso, submerso nesse sentimento, você acaba não dando braço a torcer em determinadas situações, né? Você acaba se impedindo de vivenciar as experiências por conta daquilo, né? Que você está sentindo. Então, assim, orgulho, teimosia, isso tem muito a ver também com as expectativas que você acaba criando, né, com o que você acha que você tem de vantagem ou não dentro da experiência, dessa manipulação do ambiente que ele vem trazendo, né, tudo isso está vinculado aí. E como que é importante a gente observar, né, e eles reiteram mais uma vez a importância que o organismo, que essa relação organismo-ambiente tem, né? Que a gente, tanto em relação ao nosso próprio organismo, quanto em relação ao ambiente, a gente está sempre interagindo, né? Isso está sempre nos atravessando. E por isso, esse é o nosso objeto de estudo, essa relação, essa fronteira. Okay. Vamos dizer mais algumas palavras sobre as emoções. É óbvio que as emoções não são impulsos embaralhados ou rudimentares, mas estruturas funcionais nitidamente diferenciadas. Se uma pessoa tem emoções grosseiras, é porque sua experiência como um todo é grosseira. Entretanto, as palavras do dicionário para as emoções são grosseiras e poucas. Para expressar as emoções sentidas em experiências sensitivas, exigem-se nuances e reticências, e muita referência objetiva. As obras de arte plástica e musical são uma linguagem pura das emoções, elaboradas até se tornarem declarações de convicção. As emoções são meios de cognição, longe de serem obstáculos ao pensamento. São produções únicas do estado do campo organismo-ambiente e não têm substituto. São a maneira pela qual nos tornamos conscientes da adequação de nossas preocupações. A maneira como o mundo é para nós. Como cognições, são falíveis, mas são corrigíveis, não considerando improcedentes, mas testando-as para ver se podem transformar-se em sentimentos mais consolidados que acompanham a orientação deliberada. Por exemplo, avançar do entusiasmo da descoberta para a convicção ou da luxúria para o amor.
Finalmente, em psicoterapia, o treinamento das emoções, vemos que somente um método unitário combinado tem alguma utilidade. Devemos nos concentrar tanto no mundo dos objetos, relações interpessoais, fantasia, memória, etc., quanto na liberação da mobilidade corporal e do apetite, como também na estrutura do terceiro elemento, a emoção do self. E assim ele finaliza o subtópico 6, em relação às emoções, e a gente segue para o subtópico 7, excitamento e ansiedade. Alguém, antes de eu iniciar, quer falar alguma coisa a respeito desse subtópico? Não? Ok. Vamos lá. Excitamento e ansiedade. O excitamento persiste e aumenta por meio da sequência do ajustamento criativo e é mais intenso no contato final. Isso se dá mesmo se obstáculos e conflitos perdidos impedirem o final. Mas, em semelhante caso, o excitamento torna-se espetacularmente disruptivo para o próprio self organizador. A raiva se transforma em furor, a mágoa e exaustão, e talvez a alucinação, sonho acordado com vitória, vingança e gratificação. Essas são funções de emergência para aliviar a tensão e capacitar-nos a começar de novo na próxima vez, já que naturalmente a necessidade fisiológica e sua excitação ainda estão inacabadas. Esse processo de frustração total e explosão ilimitada não é doentio, mas não é desnecessário dizê-lo, a despeito da opinião de muitos pais, útil para aprender alguma coisa, pois o self está dilacerado e não restou nada para ser assimilado. Entretanto, supõe agora que o excitamento foi interrompido. Prestemos atenção à respiração mais intensa, que é um fator em todos os excitamentos. O excitamento é interrompido, a respiração está contida. Isto é a ansiedade. O caso mais nítido de ansiedade saudável é o pavor, o sufocamento do sentimento e do movimento nos quais estamos plenamente envolvidos, para enfrentar um perigo repentino. É muito provável que essa situação seja traumática, como pode-se ver ao contrastá-la com o medo usual. No medo, o objeto perigoso está previsto. Somos deliberados e defensivos com relação a ele. Portanto, quando é necessário se retirar porque o perigo é demasiado grande, a aproximação com o ambiente ainda está aberta. E mais tarde, com o aumento do conhecimento e da força, será possível confrontar o perigo novamente e evitá-lo ou aniquilá-lo. No pavor, a dor e a ameaça, prenunciadas, assomam de repente e de maneira esmagadora, e a resposta é isolar o ambiente, isto é, fingir-se de morto e retirar-se para dentro da própria pele. A ansiedade, o excitamento, que foi de modo repentino represado muscularmente, continua a vibrar por muito tempo, até que possamos respirar livremente de novo. Pensando na ideia da ansiedade, né, essa interrupção abrupta em relação aos ciclos que a gente enfrenta, né, é um dos fatores, uma dificuldade ali de assimilação, e quando ele traz a ideia da ansiedade, diferente do medo, a ansiedade é escapar para dentro de si, né? Você fingir-se de morto, e essa é uma expressão muito interessante para a gente pensar, que é uma evitação extrema, a ponto de você de você ter um apagamento de si, né? De você se afastar tanto do ambiente a ponto de você perder o contato com ele, né? E essa é uma dificuldade que a gente observa que existe dentro da ansiedade, da ansiedade não saudável, né? Que também é dita como patológica.
Alguém? Diga, Kelly, pode falar. E é aí, né, do que a gente está falando aqui, é aí que vai surgir todos aqueles comportamentos e sintomatologia, né, que eles tanto percebem como um fator ansiogênico, né? E muitas vezes o sintoma é que vai de fato fazer com que eu acesse a emoção que eu estou sentindo, que ele vai me dar uma nitidez. É muito comum a gente ouvir, né, nas sessões que eu sei que eu não estou bem, eu sei que eu estou vivendo essa situação e ela está mexendo comigo, por quê? Eu estou com queda de cabelo, eu não consigo ter ânimo para as situações X, eu não consigo ter essa disposição que antes eu tinha. E aí eles falam muito assim, o meu corpo está falando. E muitas vezes isso remete, só quando o corpo fala, muitas vezes é que a consciência vem, né? No tópico anterior, a gente estava falando justamente disso. Quantas e quantas vezes a gente não ouve dos nossos pacientes que, depois da sessão passada, aconteceu que eu senti isso. Eu fiquei assim, de uma forma X. E o quanto que isso repercute, né? Da consciência que eles vão ter do próprio estar, né? Do meu próprio estar. Ou do quanto essa ansiedade, essas emoções, elas vão deixar de ser plenamente saudáveis. E vão trazer os prejuízos. Perfeito, né? E aí a gente vê, tem uma pessoa que eu não lembro que fala sobre psicossomática, é uma gestalterapeuta argentina. Eu não lembro agora exatamente o nome dela, mas ela vem trazendo esse lugar, né, da retroflexão como como esses sintomas mesmo, né, que a Aniquele falou, que eles se apresentam ali naquele momento e que a gente precisa escutar de alguma forma, né? E aí são sinalizadores, né? São mensageiros que estão dizendo que alguma coisa precisa ser vista, precisa ser observada, ser cuidada, né? Enio Brito mesmo fala sobre essas veredas do cuidado que dialogar com a ansiedade vem trazendo, né? É uma oportunidade de você cuidar de algo e para que você chegue nesse algo, você vai mapeando esses sintomas que aparecem mesmo, né? E vai escutando, vai dando voz àquilo que está aparecendo, né? Ok. Uma sociedade antissexual está projetada para produzir essa situação traumática com frequência e eficiência máxima entre seus filhos, já que a sexualidade é dissimulada e elas querem naturalmente exibi-la. As crianças se envolvem onde existe a maior probabilidade de serem surpreendidas, e quando são surpreendidas, a punição não tem qualquer relação com nada em sua experiência de causas e efeitos, e, portanto, poderá muito bem ser uma punição capital. Semelhante sociedade é uma armadilha planejada com muito cuidado. Naturalmente, a respiração pode ser interrompida e causar ansiedade de outras maneiras além de pelo pavor. Geral, desculpa. Geralmente, o pavor e as outras maneiras cooperam. Freud destacou o coito interrompido, interrompeu o clímax de contato, como uma causa especial de ansiedade primária, neurose real, com sintomas neurastênicos. A interrupção pela punição do excitamento agressivo, da etapa de conflito ou do ataque de raiva parece ser uma causa provável da resignação e da autoconquista. A evitação da luta precedente, como não valendo a pena. Ou o excitamento pode ser interrompido ainda mais cedo, na etapa de perceber um objeto no ambiente, e isto levaria às projeções. Discutiremos os diferentes tipos de interrupções no capítulo 15. O pavor e a ansiedade ocorrem em qualquer etapa do processo de contatar a interrupção, e o efeito é tornar-se cauteloso com relação ao próprio apetite original
e controlá-lo, desviando a atenção, distraindo o interesse com outras coisas, prendendo a respiração, rangendo os dentes, retesando os músculos abdominais, retraindo a pelve, contraindo o reto, etc. O anseio ou apetite reaparece de qualquer modo, mas agora muscularmente restrito é doloroso, porque os anseios e os apetites tendem a ser expansivos, externalizados. Isto é, há agora uma mudança na sequência na qual o corpo serviu de fundo decrescente para o self em desenvolvimento. Agora o corpo é a figura, e o self, em sua estrutura de ego motoricamente ativo e deliberado, é o fundo. Esse processo ainda é de todo consciente. É uma tentativa de ajustamento criativo, trabalhando no corpo em lugar de trabalhar no ambiente. Contudo, se persistir nessa supressão deliberada, haverá provavelmente repressão, a deliberação inconsciente. A natureza da repressão será o assunto do capítulo 14. Mais uma vez, trazendo aqui no finalzinho essa ideia de que, de alguma forma, você tem esses desejos, né, esses anseios, esse apetite, e disseminá-los, como isso, né, deveria ser de alguma forma externalizado, como é uma energia muito forte sendo canalizada no próprio corpo, em algum momento, né, o corpo não aguenta realmente, né? E aí ele traz que isso vai ser trabalhado mais para frente, mas é importante a gente pensar justamente nisso, né? Dependendo, e ele falou aqui também, de onde você interrompe esse ciclo, né, de energia que está sendo canalizado ali, tem uma determinada consequência, né? E isso pode ser levado a ser uma projeção, ou pode vir para a retroflexão, se for muito energizado dentro do ciclo de contato. A gente vê que acaba tendo essa retroflexão e esse aparecimento de sintomas pelo corpo, né? E aí a gente já trabalhou em um outro momento sobre mecanismos de defesa e como que eles acabam se apresentando, né? Visto que essa energia, ela precisa se dissipar, né? Ela é externalizada, geralmente, num fluxo natural, e quando você interrompe deliberadamente ou não, acaba tendo determinadas consequências, né? Acaba sendo algo que não flui muito bem, né? Que não acaba não sendo muito funcional. Isso é apresentado, né? Como essas formas, né? De ajustamentos que funcionam, mas funcionam de uma forma meio capenga. E aí eles vão apresentar isso ao longo dos próximos capítulos, né? E às vezes nem funcionam, né? Eles estão ali, eles estão se apresentando, mas já perderam sua função ao longo do tempo. Só que como você não tem consciência, né? Como você está só reproduzindo aqueles padrões, você acaba por uma falta de consciência mesmo do que aquilo significa, do sentido que aquilo tem, você não consegue fazer nada a respeito, né? E, na verdade, muitas vezes nem sabe o que está acontecendo. Por isso que é importante, né, pensar na psicoterapia como uma forma de desvelar mesmo esses comportamentos, esses padrões que a gente acaba repetindo sem saber, né? Ok. Subtópico 8, identificando e alienando. 1. O conflito. Na atividade de contatar, podemos agora definir a função do ego, identificar, alienar e determinar as fronteiras ou o contexto. Aceitar um impulso como sendo nosso significa, em seguida, tê-lo como parte do fundo onde se desenvolverá a próxima figura. Isto é o que Freud queria dizer com o ego é parte do id. Semelhante processo de identificação é muitas vezes deliberado, e o ego funcionará bem.
em suas orientações e manipulações, se estiver identificado com fundos que desenvolverão, de fato, boas figuras, desde que os fundos tenham energia e plausibilidade. Assim, Freud diz que o ego, como parte do id, é forte, o ego isolado do id é fraco. Um ponto aqui que eu acho que é importante ressaltar antes da gente continuar é a ideia que a gente tem dos eus alienados, né? Quando tem uma parte nossa, uma parte da nossa personalidade que a gente não se identifica, ela, ela não faz parte desse ego, né? Então, quer dizer que, de alguma forma, a gente está desconectada dessa parte nossa, a gente não identifica como nós. Muitas vezes, acaba projetando ela em outras pessoas, em outros ambientes, em outras situações que não nos envolvem, né? A gente não se identifica e acaba alienando aquelas partes ali. E aí, quando ele diz desse ego que esse ego que é fraco, né? Ele diz dessa pessoa que está fragmentada mesmo, que não consegue considerar é, considerar por inteiro, né? Então eu conheço uma parte, me identifico com uma parte de mim, mas a outra está totalmente escondida porque eu não posso ser daquela forma, e aí acaba que você é fracionado, né? E você não consegue ter aquela energia, né? Aquele fluxo por inteiro, porque você está vivendo pela metade, literalmente, né? Então, acho que esse é um ponto interessante para a gente frisar aí antes de continuar. Percorramos o processo mais uma vez. No processo, o fundo e a figura são polos. Uma figura só pode ser experienciada contra o seu fundo. E sem sua figura, um fundo é simplesmente parte de uma figura maior e vaga. Mas a relação entre fundo e figura na criatividade é uma relação dinâmica e de troca. O excitamento crescente flui do fundo em direção à figura cada vez mais nitidamente definido. Isto, repetindo, não significa meramente catexar a figura, porque parte da energia provém do fundo ambiental, conforme deve ser, já que é somente a energia nova que pode completar uma situação inacabada. A energia é liberada para a formação da figura quando as partes caóticas ambientais se defrontam com uma excitação instintual, definindo-a e a transformando-a, e são elas mesmas destruídas e transformadas. O excitamento crescente é a superação progressiva do fundo. Na etapa da emoção, o fundo-corpo diminui e as possibilidades ambientais avolumam-se. Em seguida, delimitando o ambiente e nos aproximamos dele de modo deliberado como sendo nosso. Finalmente, relaxa-se a deliberação, o sentimento de ego ativo desaparece e há, por alguns momentos, apenas a figura e o sentimento de espontaneidade com o fundo vazio. Entretanto, falamos de aceitação de alguma coisa somente quando há uma tendência a rejeitá-la. Quando o processo de identificação com um impulso, um objeto ou um meio é espontâneo e óbvio, como na fascinação ou quando se emprega uma habilidade especializada, e quando tudo mais está fora de cogitação, não há sentido em diferenciar self, id e ego. O que é aceito pelo ego é um conflito consciente e o exercício da agressão. O conflito é uma perturbação da homogeneidade do fundo e impede a emergência de uma figura seguinte nítida e vívida. Os excitamentos conflitantes sempre tornam dominantes figuras alternativas. A tentativa de unificar uma única figura quando o fundo está movimentado, para prosseguir e chegar a uma solução fácil. Isto é, escolher um dos rivais e excluir os restantes, ou escolher um compromisso inautêntico e tornar essa escolha o fundo de uma atividade em prosseguimento. Semelhante tentativa deverá resultar numa gestalt débil, a qual faltará energia. Ao contrário, se o escolhido for o próprio conflito, então a figura será excitante e cheia de energia.
mas estará cheia de destruição e sofrimento. Quando a gente pensa, né, na ideia de trabalhar com a aceitação do ego, né, quando eu falei sobre, por exemplo, alienar ou se identificar, a gente sempre vai trabalhar na ideia de que existe um conflito entre figuras que aparecem como prioridade, né, e daí vem aquela frase de que se tudo é prioridade ou se tudo é uma emergência, então nada é prioridade, nada é emergência. Por quê? O que a gente percebe é que existem algumas questões que vão ser trabalhadas que elas têm uma energia maior, né? Que elas são a figura que, que é autêntica ali naquele momento, né? E quando a gente faz a opção de escolher por aquilo que não é o objeto principal, ou que é uma escolha inautêntica, de acordo com o nosso desejo, com o nosso excitamento, o que a gente vai observar é o que eles trouxeram aqui, né? A ideia dessa Gestalt débil, com pouca energia, que acaba não solucionando a situação em si. E quando a gente trabalha no sentido de, encontrei o conflito de alguma forma, como a gente está falando sobre conflito, a gente vai falar sobre a possibilidade de destruição e sofrimento, porque há necessidade de destruir as figuras para que se forme algo novo. Então, toda vez que a gente pensar numa forma de integração da nossa personalidade, a gente vai trabalhar com a ideia de sofrimento e de destruição, né, no sentido que eles estão trazendo aqui. Porque precisa destruir-se a figura anterior, as figuras anteriores, para que a gente possa construir algo novo. Todo conflito é fundamentalmente um conflito nas premissas da ação. Um conflito entre necessidades, desejos, fascínios, imagens de si próprio, objetivos alucinados. E a função do self é atravessar esse conflito, sofrer perdas, mudar e alterar o que está dado. Quando as premissas estão equilibradas, raras vezes existe um conflito genuíno na escolha de objetos, recursos ou programas de ação de primeiro plano. De preferência, encontra-se ou inventa-se simultaneamente algo melhor do que qualquer uma das alternativas. Não se observa com frequência o caso do asno de Buridan, que, com um apetite único, morreu de fome em meio a 2 objetos plausíveis. Quando há uma indiferença genuína dos objetos, vários biscoitos semelhantes num prato, o apetite forma sem demora a gestalt de escolher um espécime de uma classe, a própria indiferença tornando-se uma qualidade positiva. Um conflito intenso em primeiro plano é um sinal de que o conflito verdadeiro no plano de fundo está alienado ou oculto. Por exemplo, a dúvida obsessiva. Pode estar oculto um desejo de não obter nada em absoluto ou de ser dilacerado em 2. Desse ponto de vista, vamos ponderar mais uma vez sobre o significado da proporção. Excitar o conflito debilita o self. E o método terapêutico de enfrentar semelhante perigo. A fonte do perigo é que uma grande parte do self já está, ao que tudo indica, investida em alguma figura fraca, tendo sido feita anteriormente uma escolha inautêntica. Se uma nova excitação proveniente do fundo alienado for aceita, o conflito destruirá esse self fraco. O self perderá a organização tal como a tem e, desse modo, despreze a nova excitação. Mas, na realidade, o self está investido na figura fraca só em aparência, porque o self não é a figura que ele cria, mas o processo de criar a figura. Isto é, o self é a relação dinâmica entre fundo e figura. Portanto, o método terapêutico que só pode fortalecer o self é insistir em relacionar a figura fraca de primeiro plano, por exemplo, o conceito que alguém tem de si próprio,
com seu fundo, trazer o fundo mais plenamente para a awareness. Suponha, por exemplo, que o primeiro plano seja uma racionalização verbal a qual está se apegado. A questão terapêutica deve ser não se a proposição é verdadeira ou falsa, estabelecendo desse modo um conflito de objetos. Mas qual é o motivo desse emprego de palavras? Importamos-nos realmente se é ou não verdadeira? Ou trata-se de uma manipulação? De quem? É um ataque? Contra quem? É uma pacificação? Um ocultamento? De que e de quem? A necessidade desse método é óbvia se considerarmos que ocorre de muitas racionalizações, particularmente as de pessoas inteligentes, serem proposições verdadeiras e ainda assim serem racionalizações. Atacar qualquer proposição leva a uma alteração sem fim. Altercação? Acho que é uma altercação, é o que está aqui. Não sei se existe isso mesmo ou se é um erro do livro, enfim. E existe a probabilidade de os pacientes estarem tão bem informados ou não quanto os terapeutas. Mas, quando a figura é relacionada a seu motivo, novas excitações surgem de repente, tanto do organismo quanto do passado e de coisas novas percebidas no ambiente. As figuras fracas perdem o interesse e tornam-se confusas. O self perde sua segurança e sofre. Entretanto, esse sofrimento não é um debilitamento do self, mas um doloroso excitamento de transição da criatividade. É o inverso da ansiedade. Esse sofrimento é doloroso e compreende a respiração mais profunda do parto. A ansiedade é desagradável, estática e sem fôlego. Um conflito de premissas é acompanhado de destruição e sofrimento. Um conflito falso de objetos, recursos ou ideias se congela num dilema acompanhado de ansiedade. O propósito de conflito falso é interromper o excitamento. A ansiedade na qualidade de emoção é o pavor de nossa própria ousadia. Mais uma vez, né? Agora a gente falando sobre a ideia do mecanismo de defesa da racionalização. Quando a gente se apega, como terapeutas, a uma pessoa que está trazendo uma escolha, né, que ele precisa fazer entre um objeto ou outro, e a gente não procura entender a forma daquilo, o que está sendo trazido, né, qual que é o objetivo, entender o fundo que se passa naquele dilema que a pessoa está enfrentando, a gente acaba se perdendo e esgotando a energia em algo que está servindo especificamente para a pessoa se paralisar, né? Para a pessoa permanecer estática. Porque a ideia da racionalização, né, a função dela é justamente essa. Por um certo receio, um pavor, né, da ousadia, como eles falam aqui, você acaba optando, e isso não é deliberado, né? Claro, é uma racionalização, quer dizer que é um mecanismo de defesa. A gente não tem controle sobre ele no momento que fazemos, né? Mas utilizando desse mecanismo para que você não se movimente em busca, né, daquilo que realmente é o interesse, né, daquilo que é autêntico. Você acaba não se movimentando, não indo em busca desse desejo ou da solução do conflito, né, que é uma das coisas que a gente está trazendo aqui. E aí, a gente encerra o subtópico 8. Queria saber se vocês querem falar alguma coisa antes da gente finalizar. Temos mais 7 minutinhos. Não sei, acho que dá para fazer o subtópico 9 e a gente encerra o capítulo. Eu vou dar sequência aqui. E aí a gente encerra. Vamos lá. Ele é curtinho. Subtópico 9, identificando e alienando. 2.
Segurança. A timidez em ser criativo tem duas fontes: a dor do próprio excitamento crescente, originalmente o medo do instinto, e o medo de rejeitar ou de ser rejeitado, de destruir, produzir mudanças. Esses dois agravam-se mutuamente e, no fundo, são a mesma coisa. Ao contrário, uma impressão de segurança é proporcionada pelo apego ao status quo, aos ajustamentos que obtivemos no passado. O novo excitamento ameaça abalar essa segurança, desmantelando-a. O que temos de entender é que não existe algo como uma segurança verdadeira, porque nesse caso o self seria uma fixidez. Quando não há um medo irracional, não surge o problema de se estamos ou não seguros, mas nos encarregamos do problema confrontando-o. Uma impressão de segurança é um sinal de fraqueza. A pessoa que a sente está sempre esperando pela refutação dessa impressão. A energia do apego ferrenho ao status quo provém das situações inacabadas que ainda tendem a se completar, as quais se contrapõem à agressão voltada contra si mesmo por parte das identificações alheias introjetadas após derrotas prévias. Esse agarramento proporciona até certo ponto o sentimento de solidez, estabilidade, poder, autocontrole e segurança. Enquanto isso, na realidade, o self tem pouca energia expansiva para usar. A pessoa segura está empregando suas faculdades numa luta segura e sem surpresas com suas identificações inassimiladas. A luta prossegue e excita os sentimentos porque a situação que está inacabada se repete, mas se trata de um sentimento seguro porque nada novo surgirá e já se sofreu a derrota. Semelhante luta é também segura, não pode ser concluída porque o organismo continua produzindo a necessidade, mas a agressão não se voltará para um ambiente onde uma solução poderia ser encontrada. Então, quando a gente acaba se isolando do ambiente, né, a gente perde a oportunidade de obter novos fins para esses ciclos que acabam se repetindo, né? A gente está apenas com aqueles recursos, aquelas introjeções, aquilo que a gente já tinha outras vezes, né? E aí, por isso, a repetição sem fim, porque você não assimila nada de novo, né? Você não permite que adentrem em você recursos de fora para que você consiga realizar realmente completar aquela gestalt, né? Fazer um fechamento dela. E você acaba reproduzindo o mesmo padrão e não existe mudança se você está sempre fazendo as mesmas escolhas, né? Além disso, se for uma boa identificação social, muitas vezes é possível encontrar muitos problemas reais ilusoriamente semelhantes, os quais podem ser solucionados de acordo com o mesmo modelo da derrota passada. Pode-se enfrentar a realidade aparentemente com muita facilidade, sem aprender, né, que o negocinho está bem na sem aprender nada, sem passar por nada novo, nem fazer qualquer mudança. Tudo o que se faz necessário é evitar qualquer situação real que seja interessante ou arriscada, desviar a atenção de qualquer coisa em nossas ocupações que torne hoje diferente de ontem, e isso pode ser realizado convenientemente, denominado novo de não realístico, denominando. Desse modo, por uma bela economia, precisamente uma derrota aceita serve para proporcionar uma sensação de força e adequação. Na linguagem popular, isso se chama fazer um ajustamento adequado. As únicas coisas que faltam são o excitamento, o crescimento e o sentimento de estar vivo. E um ponto que é importante, né? Você está aceitando a derrota por medo de se arriscar em busca de uma vitória, né? Então, de alguma forma, é como se você, sabendo qual vai ser o resultado, né? Sabendo qual vai ser o final da história, você já se acomode nessa situação, sabendo que é esse que vai ser o fim, e você tem uma certa segurança com isso, né? Só que, a partir do momento que você faz essa escolha, ela vem acompanhada de uma falta de excitamento,
né, de um não crescimento, um não amadurecimento, e dessa sensação zumbi, de estar sempre reproduzindo, né, sempre ali, meio morto mesmo, né? Porque você perde o excitamento, você perde a força, o brio, porque aquilo não tem o excitamento necessário, né? Não é autêntico, aquilo não vem de você, é apenas uma forma de você obter aquela segurança. Só que está cada vez que você repete o ciclo, afastada daquilo que é real, né? Você já não é o mesmo, o mundo já não é o mesmo, e você está no mesmo padrão de comportamento e de situação ali, não permitindo que nada novo entre. Mas onde o self tem força da qual se alimentar é onde justamente não há nenhuma sensação de segurança. Há talvez uma sensação de prontidão, aceitação do excitamento, um certo otimismo bobo sobre a possibilidade de mudança da realidade, uma lembrança habitual de que o organismo se regula a si mesmo e, no fim, não se desgasta ou explode. Essa prontidão talvez seja o que os teólogos chamam de fé. A resposta à pergunta, você pode fazê-lo? Só pode ser, é interessante. Um sentimento de adequação e força se desenvolve à medida que o problema específico é enfrentado. Gera sua própria estrutura. Encontram-se nela novas possibilidades e as coisas se ajustam de maneira surpreendente. O que temos aqui? Escolhas autênticas, elas não são baseadas na segurança, porque você realmente não sabe o que vai acontecer, né? Você não pode afirmar o que você tem capacidade ou não, senão na experiência. E aí, quando ele traz, né, essa fé, é justamente pensar que a nossa capacidade, o nosso organismo tem a capacidade de se autorregular, né? Então, é a fé nesse organismo que se autorregula e que em algum momento você vai passar por aquela experiência e vai vivenciar. Você está vivenciando, e à medida que você vai vivenciando aquilo, você vai ganhando energia pelo próprio ato de estar fazendo por si, sabe? E isso é mágico, né? É muito interessante a gente pensar nesse processo, porque muitas vezes a gente está ali tão apegado naquela segurança, mas a gente já está desatualizado, né? A gente está tão apegado à neurose que acaba se desconectando do mundo real, das situações que estão nos acontecendo, de quem a gente realmente é, e aí a gente acaba empobrecendo a nossa experiência de vida, né? Então, fica aí a reflexão para a gente também, de como a gente está fazendo as nossas escolhas, né? E do quanto as nossas escolhas reverberam na nossa vida, né? No nosso conceito sobre a gente, sobre o mundo, quanto as nossas escolhas estão realmente refletindo quem somos, né? Qual a nossa real versão, aquilo que realmente faz parte de quem a gente é hoje, né? Aqui e agora. E é isso, galera. Finalizamos. A gente se vê na próxima semana agora. Ótimos estudos para vocês. Um abraço gestáltico a todos. Muito obrigada pela presença. Tchau, tchau.